Bom dia a todos. Hoje é dia 18 de maio. Continuamos aí nos protegendo com essas medidas para evitar a infecção Covid, né? A infecção pelo vírus. E, conforme combinado, hoje nós vamos falar sobre um segundo momento de tromboembolismo venoso, e nós vamos dar um foco principal no tromboembolismo pulmonar. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, que a partir de um caso clínico a gente vai encadear o nosso raciocínio. Bom, temos ali, vamos lá, uma senhora de 85 anos, do sexo feminino, com queixa de dispneia. Iniciada há 2 dias, sem outros sintomas associados, procurou o serviço de emergência desse mesmo hospital, sendo liberada para casa após realização de eletro, raio-x de tórax, hemograma e dosagem de enzimas cardíacas, todos sem alterações. Evoluiu com piora progressiva da dispneia, retornando à emergência hoje, no período noturno. Ela foi atendida, foi liberada, fez alguns exames, né? E agora retornou. Na história patológica pregressa, é uma paciente hipertensa e com um histórico ali de uma artroplastia de quadril direito há 3 meses. Aqui a gente tem o exame físico da paciente, né? Nesse novo atendimento, né? Paciente com sinais vitais, 140 por 80 mm de mercúrio, frequência cardíaca, respiratória, saturação de 92%, lúcida, orientada, mucosas levemente pocoradas, anictéricas, aparelho respiratório sem ruídos adventícios, murmúrio vesicular audível, ritmo aparelho cardiovascular também sem anormalidade, abdômen, membro inferior direito edemaciado, né? 2 cruzes em 4 com panturrilhas livres. Aí a gente já coloca ali as possibilidades diagnósticas. Como é que eu explico, né, numa paciente idosa, o aparecimento de dispneia, um primeiro atendimento que ela foi liberada e hoje retornou com, digamos assim, a continuidade ou agravamento do quadro para atendimento, né? Diante desse histórico, né, de uma artroplastia em meses recentes, né, o aparecimento de dispneia e o edema no membro onde foi feita a artroplastia, obviamente se levanta a questão da possibilidade do tromboembolismo venoso, mais especificamente da TEP, do tromboembolismo pulmonar, né? Aqui temos lá, ela realizou novo raio-x de tórax e eletrocardiograma sem alterações, né? E também hemograma completo, bioquímica, dosagem de enzima cardíaca, dímero D e BNP, está aqui. O número de leucócitos normais, né? Hematócrito 35,8. Em relação às enzimas, CKMB dentro da faixa da normalidade, troponina negativa, BNP mais de 3.000, quer dizer, elevado, e o dímero D também elevado. A interpretação desses exames nós vamos discutir um pouquinho mais adiante, mas vejam, nós temos ali a normalidade que precisam ser justificadas, né? Mais uma vez, a gente vai lá para a possibilidade diagnóstica. Agora eu tenho um pouco mais de dados na mão, falamos a respeito da radiologia, o eletrocardiograma inexpressivo, mas a gente tem dímero D elevado e BNP elevado. BNP elevado sugere a possibilidade de doença cardíaca associada. A gente já vai ver um pouco mais sobre isso adiante. E o dímero D, ele tem um valor preditivo negativo alto quando ele está baixo para excluir a possibilidade de, por exemplo, tromboembolismo pulmonar. Quando ele está elevado, óbvio que essa possibilidade se coloca, né? Mas existem outras condições que também podem elevar o dímero D. Em relação à importância do tromboembolismo venoso, particularmente do tromboembolismo pulmonar,
é que ele tem uma alta incidência mundial, é responsável no mundo por pelo menos 50 mil óbitos, né? É a terceira causa de morte em pacientes internados, quer dizer, nós internamos nossos pacientes para tratamento, por exemplo, um acidente vascular encefálico, o doente ficou com uma sequela, está internado, e mais adiante esse doente evolui para o óbito. Podemos colocar ali a embolia pulmonar como causa. Muitas vezes, quando se faz autópsia desses doentes, né, e encontramos embolia pulmonar, esse diagnóstico não foi feito previamente, nós temos uma mortalidade alta quando nós não tratamos os nossos pacientes, né? A gente não faz o diagnóstico e, consequentemente, não tratamos os nossos pacientes. E uma mortalidade que é bem menor quando a gente trata com anticoagulação. É menos comum na Ásia e existe um caminho natural da trombose venosa profunda para o tromboembolismo pulmonar. Em relação à definição, nós já falamos na aula anterior, né, da trombose venosa profunda, que um grande coágulo se forma em uma veia, geralmente nos membros inferiores, e em relação à embolia pulmonar, é que pode ocorrer a fragmentação desse coágulo e migração para o sistema venoso, alcançando os vasos pulmonares, as artérias pulmonares, né, ocasionando o que a gente chama de tromboembolismo pulmonar, e que pode ser fatal. Aqui, em relação ao que a gente chama de tromboembolismo venoso, também já foi falado na aula anterior, né? Embora previamente vistos como entidades clínicas separadas, tromboembolismo pulmonar e trombose venosa profunda, hoje são consideradas como dois componentes de uma única patologia chamada tromboembolismo venoso. Em relação à patogênese, nós também já falamos em relação a isso anteriormente, né? A tríade de Bischoff, lesão vascular, hipercoagulabilidade, estase. Porém, quando a gente chega na TEP, na embolia pulmonar, nós precisamos de mais informações, né? Quando você tem a obstrução de um segmento ou de alguns segmentos arteriais pulmonares por esses trombos que migraram, normalmente de membros inferiores, quer dizer, eu tenho a trombose venosa profunda, ocorre a fragmentação do trombo e migra para a circulação pulmonar. Eu tenho duas condições. Eu tenho uma obstrução anatômica, né, que esses vasos esses trombos vão impactar, eles vão obstruir segmentos de artéria pulmonar, então tem lá uma obstrução anatômica e também, por conta dessa migração e obstrução vascular, você tem a liberação de fatores humorais também. Isso vai levar a um aumento da pressão em artéria pulmonar, hipertensão pulmonar, né? Por isso que muitas vezes a gente chama de cor pulmonar agudo. Isso determina um aumento da pós-carga de VD. Essa hipertensão pulmonar, esse cor pulmonar agudo, levando ao aumento da pós-carga de VD, faz com que ocorra dilatação e disfunção de VD, podendo ocorrer isquemia desse VD. Essa dilatação e disfunção de VD vai fazer com que ocorram diminuição do débito de VD, diminuição da pré-carga de VE, diminuição do débito de VE e, consequentemente, choque obstrutivo, hipoperfusão sistêmica. Um outro caminho para essa mesma condição é quando você tem, por conta da dilatação de VD, você tem um desvio do septo interventricular para comprimindo o ventrículo esquerdo e, consequentemente, diminuindo a pré-carga de VE, diminuindo o débito de VE, também levando à hipoperfusão sistêmica, levando ao choque obstrutivo. Então, o tromboembolismo pulmonar é uma causa de choque obstrutivo. Okay? Nós temos, então, essa patogênese em relação à embolia pulmonar. Se a gente olhar com um pouquinho mais de detalhe, né, por que o nosso doente faz hipóxia, faz hipoxemia? Quando você tem a obstrução dos vasos pulmonares por esses tromboêmbolos, né, você tem alteração da ventilação-perfusão. E você tem, principalmente, um mecanismo que desencadeia a hipóxia, que a gente chama de efeito espaço morto. Quer dizer, eu tenho o alvéolo aerado, mas eu tenho o vaso obstruído por tromboêmbolo. A gente chama isso, principalmente, de efeito espaço morto, que, na verdade, é uma alteração da ventilação-perfusão, né? Posso também, em casos, digamos assim, onde você tem
uma hipertensão pulmonar significativa e o cor pulmonar, a abertura do forame oval, e aí você tem a passagem do sangue venoso para o lado arterial. Isso não é o mais comum. E também tem, como já foi dito lá anteriormente, liberação de fatores humorais que levam, né, desencadeados pela hipóxia, que levam a bronco e a vasoconstricção. Então, essa seria a patogênese do tromboembolia pulmonar da TEP. A clínica da TEP, quer dizer, como é que o doente se apresenta? Muitas vezes ele se apresenta com queixa de dor torácica, e aí eu tenho que incluir esse paciente no diagnóstico diferencial de dor torácica. Esse diagnóstico diferencial de dor torácica sempre vai incluir a possibilidade de doença isquêmica, infarto agudo no miocárdio, né? A presença de dispneia, a presença de dor tipo pleurítica, a presença de tosse, algumas vezes com escarro com sangue, né? Com hemoptóicos, taquicardia, arritmias, né? Também o doente pode se apresentar, como eu falei anteriormente, com uma forma grave da doença, exatamente, nas formas onde você tem uma obstrução significativa do leito arterial pulmonar, você pode ter a insuficiência respiratória e o doente com choque. Então, eu tenho, nós vamos ver isso adiante, né? O doente pode se apresentar para mim com um quadro franco de insuficiência respiratória e um quadro manifesto de choque, que nós já falamos que a gente vai classificar a embolia pulmonar como causa de choque obstrutivo. O diagnóstico diferencial do tromboembolia pulmonar, da TEP, né, inclui, como eu já falei anteriormente, causas de dor torácica. Além de causas de dor torácica, pode ser um doente, eu posso fazer diagnóstico diferencial com pneumonia, né, porque o doente está com queixa de tosse, dor pleurítica, né, insuficiência cardíaca congestiva, DPOC, infecção grave, traumatismo de tórax, fratura de costela, pneumotórax, dor músculo-esquelética, tudo isso eu posso colocar como diagnóstico diferencial de dor torácica, diagnóstico diferencial de tromboembolia pulmonar. Nós também falamos na semana passada dos chamados fatores de risco para a trombose venosa profunda e, consequentemente, o tromboembolia pulmonar, né? Nós vimos vários fatores, né, que levam à imobilização, cirurgias recentes, obesidade, a presença também de fatores que colaboram para uma chance maior de trombose. Falamos também das trombofilias na semana passada, né? Sendo que na embolia pulmonar, a gente pode usar também, para avaliar a probabilidade de tromboembolia pulmonar, os chamados scores de probabilidade. Um que é bastante conhecido chama-se score de Wells, né? Onde você pontua dados clínicos, se você tem um diagnóstico alternativo, se o doente tem uma frequência cardíaca superior a 100, se ele tem uma imobilização cirurgia nas 4 semanas prévias, se ele tem algum episódio prévio de tromboembolismo, se ele tem hemoptóico, se ele tem neoplasia, você atribui pontos e, a partir de um determinado número de pontos, você tem uma chance maior daquele caso específico estar enquadrado ali com uma probabilidade maior ou menor de embolia pulmonar. Diante de tudo que já foi falado até agora, nós temos, então, uma grande possibilidade desse diagnóstico passar desapercebido para a gente. Quer dizer, o nosso doente, que principalmente internado, e aí eu estou falando do o paciente no ambiente hospitalar, ele tem um quadro de trombose venosa profunda, inaparente do ponto de vista clínico, né? E mais adiante esse doente tem lá um quadro de morte súbita, né? Fez arritmia, teve um episódio de dor torácica e parou, quer dizer, dentro do ambiente hospitalar. Então, nós devemos nos preocupar bastante, e eu vou falar disso no final da aula, com essa sequência de eventos que pode levar o paciente ao óbito dentro do hospital, né? No caminho da trombose venosa profunda para a embolia pulmonar. Em relação aos exames que nós vamos utilizar para fazer o diagnóstico do tromboembolia pulmonar, nós falamos semana passada a respeito do Doppler venoso de membros inferiores, né?
já falando sobre isso. Em relação à embolia pulmonar, nós vamos lançar mão de uma série de exames, né? Exames laboratoriais, raio-x de tórax, gasometria arterial, eletrocardiograma, podemos fazer cintilografia também, ecocardiograma, angitomografia de tórax, ressonância nuclear magnética e arteriografia. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Em relação ao dímero D, eu já comentei anteriormente, ele é utilizado basicamente para excluir a possibilidade de teto. Quando eu tenho um dímero D baixo, isso tem um valor preditivo negativo alto, né? Agora, se eu tenho elevação do dímero D, isso pode estar relacionado, por exemplo, a paciente que tem infecção, a paciente que tem neoplasia, mas, sem dúvida, também se inclui ali a possibilidade de fenômenos trombóticos, incluindo a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar, né? Fazendo um paralelo com o que está acontecendo agora na pandemia, né? Só para ilustrar, os doentes que são internados, que têm dímero D elevado e que evoluem com elevação progressiva do dímero D, têm um risco de óbito maior, têm uma chance maior de fenômenos trombóticos, e isso se coloca também como uma avaliação para uso de anticoagulação. Então, saindo do Covid, voltando aqui para a embolia pulmonar, né, os exames que nós podemos utilizar. A troponina, ela pode estar elevada na ocasião do TEP maciço, né? Ela teria sensibilidade e especificidade baixa para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. O raciocínio do BNP é que significa distensão de câmara cardíaca. Na embolia pulmonar, ele pode estar elevado por distensão da parede de VD. Como eu já falei, eu tenho corpo pulmonar agudo, hipertensão pulmonar, sobrecarga de VD, dilatação de VD. Isso poderia levar à elevação do BNP, né? Em relação à gasometria arterial, eu posso encontrar, quando eu faço a gasometria arterial, a hipoxemia, né? Essa hipoxemia ela vai ser mais significativa na medida em que eu tenho uma obstrução maior ou mais importante do leito arterial pulmonar. Num primeiro momento, eu devo ter, pela hiperventilação, né, eu devo ter, o doente para compensar ou para resposta do organismo a um insulto, a hipóxia, ele hiperventila, né? E aí eu vou ter hipocapnia também, os níveis de PaCO2 diminuídos. Ok? Então, quando eu faço uma gasometria e encontro a hipoxemia, obviamente, está colocando como uma possibilidade maior da ocorrência de tromboembolismo pulmonar. A radiologia de tórax, nós também vamos avaliar o raio-x de tórax, né? E muitas vezes essa radiologia de tórax é normal. Está descrito, né, algumas anormalidades que podem significar tromboembolismo pulmonar. Zonas de hipertransparência, né, que tem um nome, sinal de Westermarck, né, dilatação da artéria pulmonar, sinal de Pala, atelectasia segmentar, sinal de Hampton, posso ter derrame pleural, posso ter um triângulo, né, uma configuração triangular com ápice paroílo, que é característico do infarto pulmonar. Mas o raio-x de tórax pode ser normal, né? Quando a gente quando a gente está procurando fazer o diagnóstico de embolia pulmonar. O eletrocardiograma também pode ser normal, está descrito também um padrão de corpo pulmonar agudo, que é o S1Q3T3, ou então distúrbios de condução, como BRD, inversão de onda T nas derivações precordiais, né? O que vocês muitas vezes são cobrados em prova, né? O eletrocardiograma que poderia se apresentar na embolia pulmonar é o padrão S1Q3T3. Em relação ao Doppler venoso, né, quando a gente muitas vezes está procurando a possibilidade de embolia pulmonar, confirmar, e o doente, o raio-x normal, e tem uma gasometria com hipóxia, e o eletrocardiograma está normal, se eu fizer um Doppler de membros inferiores e encontrar sinais de trombose venosa profunda, obviamente é um exame fácil de ser feito e ele colabora ali para o diagnóstico de trombose venosa profunda, e o que está acontecendo do ponto de vista respiratório provavelmente está relacionado a tromboembolismo pulmonar.
Em relação ao ecocardiograma, muito importante, né, é porque ele avalia a função de VD, quantifica a hipertensão pulmonar, pode identificar trombos intracavitários e nos ramos proximais da artéria pulmonar, permite também monitorar a resposta terapêutica e faz diagnóstico diferencial com outras condições, como tamponamento cardíaco e, se o doente tem disfunção segmentar, com infarto agudo do miocárdio. Então, o ecocardiograma é muito importante, mas ele só permite o diagnóstico definitivo quando demonstra o trombo proximal em artéria pulmonar. Mas é um exame muito importante a ser feito. Um outro exame que poderia ser feito também é a cintigrafia pulmonar. A cintigrafia pulmonar ela pode ser feita por perfusão ou aeração. E também, muitas vezes, o diagnóstico é colocado como baixa probabilidade, média probabilidade e alta probabilidade teta. Quando eu tenho uma cintigrafia pulmonar por perfusão normal, isso praticamente exclui a possibilidade de tromboembolismo pulmonar. Então, ela tem uma especificidade muito importante, né? Agora, se eu tenho uma cintigrafia por perfusão alterada, eu tenho que julgar, muitas vezes acoplado a uma cintigrafia por aeração, se tem patologias que poderiam justificar esse déficit de perfusão. Ok? Em relação à cintigrafia, é isso que a gente teria para falar, né? Também outros exames são feitos, e um exame é muito importante, né, e muito utilizado para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, que é a angiotomografia, quer dizer, um TC com administração do contraste, tomografia de alta resolução com administração do contraste. É um exame fácil, de rápida realização, é um método mais sensível para detectar trombo nos ramos principais, lobares e segmentares. Então, é um exame muito importante, né, que, quando realizado, ele permite que a gente faça o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Um angio-TC normal, uma angiotomografia negativa, ainda restaria a possibilidade de tromboembolismo pulmonar acometendo vasos distais, o que não é o mais comum, né? Então, a gente sempre deve procurar fazer, né, se o local que eu estou trabalhando disponibiliza isso, na entrada do doente, a angiotomografia pulmonar para diagnóstico de embolia pulmonar. E permite o diagnóstico diferencial com outras doenças que podem, digamos assim, simular ou parecer embolia pulmonar. Vai mostrar falha no enchimento intraarterial, pode mostrar também dilatação da artéria pulmonar, vai mostrar quando temos o derrame pleural, a presença de atelectasia. Quer dizer, o TC traz muita informação e é muito importante, né, quando feito, a análise do seu resultado. Nós também podemos fazer a ressonância, porém é mais problemático, porque a ressonância não é um exame prático, demora muito a ser feito, né? O doente fica muito tempo ali dentro da ressonância, normalmente não é utilizado como a primeira escolha para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. A arteriografia pulmonar sempre foi considerado o padrão ouro para diagnóstico da embolia pulmonar, onde funciona um vaso e leva um catéter até ao ramo proximal da artéria pulmonar, injeto contraste, faço arteriografia, sempre foi considerado o padrão ouro. Qual é o problema da arteriografia pulmonar? É que é um exame invasivo. Então, muitas vezes, nós não utilizamos a arteriografia pulmonar e damos preferência a outros exames, como angio-TC, como ecocardiograma, como eu já comentei em relação ao diagnóstico de embolia pulmonar, de tromboembolia pulmonar. Bom, voltamos aqui à nossa paciente. Ela permaneceu na emergência até o dia subsequente, quando foi avaliada pela cardiologia, que solicitou vaga na UTI. Fez exames que confirmaram o diagnóstico de trombose venosa profunda, tromboembolia pulmonar. Então, vamos lá. Antes da transferência para a UTI, a paciente realizou ecocardiograma, Doppler venoso de membros inferiores e angiotomografia de tórax. Está aqui, ó, o resultado dos exames.
Eco transtorácico, aumento de cama na direita, com leve disfunção sistólica do VD, hipertensão arterial pulmonar importante, regurgitação tricúspide moderada, veia cava inferior dilatada, com pequena variação fásico-respiratória, Doppler de membros inferiores, visualizado imagem móvel, ecoica intraluminal, com áreas anecoicas no interior do sistema venoso poplíteo direito, sugestiva de trombo recente em fase aguda em processo de organização, angio-TC com imagem de obstrução vascular significativa por trombos em ramos proximais de ambas as artérias pulmonares. Ou seja, a nossa doente, estamos agora com o diagnóstico confirmado de TVP e TEP. A doente tem a trombose venosa profunda e fez embolia pulmonar, tromboembolia pulmonar. Aqui a gente tem o que aconteceu, né? Ela foi levada para a UTI e na UTI, o que aconteceu? A doente evoluiu com dessaturação e piorou da dispneia. Piorou da dispneia. Dispneia moderada severa. Então, a gente tem lá conduta terapêutica na embolia pulmonar, né? O que nós vamos fazer quando a gente está diante da embolia pulmonar? A gente tem que tratar, né? Nós já conversamos sobre isso na semana passada em relação à trombose venosa profunda. Nós vamos usar aquele mesmo raciocínio para abordar o tromboembolia pulmonar, né? Esse doente também será anticoagulado. Mas vamos ver algumas informações anteriores para melhorar o nosso processo decisório, né? Eu posso ter, dentro da embolia pulmonar, o que a gente chama de TEP maciço. Já falei sobre isso ali atrás, que é o doente que evolui com insuficiência respiratória, com hipotensão, choque, né? Choque obstrutivo. Então, esse doente é um doente gravíssimo e todas as medidas de suporte devem ser oferecidas imediatamente. Suporte hemodinâmico, né? E suporte respiratório, suporte ventilatório. Então, muitas vezes, o doente tem que ser entubado, acoplado ao ventilador, né? Ficar em prótese ventilatória para tratar a insuficiência respiratória, né? Garantir uma boa oxigenação, melhorar a troca, quer dizer, isso através do acoplamento ao doente ao ventilador mecânico, né? Para tratamento da insuficiência respiratória e, paralelamente a isso, as medidas necessárias para tratamento de choque, né? Isso inclui as medidas de suporte hemodinâmico, acesso vascular, administração de fluidos, uso de drogas vasoativas, né? Então, essas medidas, algumas vezes, são oferecidas imediatamente quando você está diante de um quadro de embolia pulmonar maciça, com insuficiência respiratória e com hipoperfusão com choque obstrutivo, né? Só que até então, nós estamos oferecendo todas essas medidas de suporte, mas ainda não estamos abordando a causa. A gente já vai falar sobre isso e já ficou como mensagem lá desde a trombose venosa profunda a anticoagulação. Eu posso ter também chamado TEP submaciço, onde eu tenho disfunção de VD, vista no ecocardiograma, mas o doente sem sinais de choque de hipotensão. E o TEP não maciço, onde eu não tenho, eu tenho o diagnóstico de TEP, mas eu não tenho esses critérios falados anteriormente, né? Voltando ao conceito da anticoagulação, na verdade, eu quero impedir a propagação do trombo, né, e o risco de reembolização, restaurar total ou parcialmente a circulação pulmonar, quer dizer, na verdade, quando eu anticoagulo com heparina, eu impeço a propagação, mas eu não restauro imediatamente a circulação pulmonar. Na medida que isso ocorre, né, eu impeço a propagação do trombo e o sistema fibrinolítico do próprio organismo age, a tendência ao longo do tempo é que haja redução da pressão sistólica de artéria pulmonar e também a melhora da função de VD. Nós vamos, então, nesse doente, oferecer as medidas de suporte, que eu já comentei anteriormente, para melhorar a hipóxia, melhorar a saturação da hemoglobina pelo oxigênio. Nós vamos também intervir na condição hemodinâmica desse doente, aliviar a dor torácica, né, caso ela esteja intensa, né? Já falei também das medidas que podem ser necessárias imediatamente, correção de distúrbios ácido básicos também. Nós vamos anticoagular o nosso paciente. Já falamos a respeito da heparina não fracionada, da heparina de baixo peso molecular,
a preferência que a gente dá com o uso da heparina de baixo peso molecular. A dose nós já comentamos também, 1 miligrama por quilograma de peso a cada 12 horas da inoxaparina. Obviamente, se eu vou usar anticoagulação, eu tenho que também raciocinar com as contraindicações. Quer dizer, um doente que está com sangramento ativo, um doente que tem uma trombocitopenia ou plaquetopenia significativa, né? Um doente com trauma recente, que tem sangramento, obviamente, esse doente, a escolha não é a anticoagulação, ao contrário, está contraindicado, né? As indicações da anticoagulação na TEP é quando nós confirmamos o diagnóstico, né? Confirmamos, e o paciente tem, ele não tem, ele tem algum grau de estabilidade clínica. Por que eu estou falando isso? Quer dizer, ele não tem choque, ele não tem insuficiência respiratória, a escolha vai recair sobre a heparina de baixo peso molecular. Quando ele tem disfunção severa de VD, quando ele tem insuficiência respiratória, quando ele tem choque, né, obstrutivo, isso ocorre no TEP maciço ou no submaciço, a gente pode fazer uso de uma outra classe de drogas que são os trombolíticos, né, e que estariam indicados, né, quando você tem a TEP maciça, né, a embolia pulmonar maciça, na presença de hipotensão, choque obstrutivo relacionado à embolia pulmonar, mais a insuficiência respiratória. Quando eu tenho a presença da disfunção de VD documentada, né, documentada pelo ecocardiograma, mas o doente ainda sem estabilidade hemodinâmica, essa indicação é uma indicação que poderia caminhar para o uso de trombolítico também. Aqui não deixa dúvida, é quando você tem documentado embolia pulmonar maciça para o uso do trombolítico, né? O trombolítico de escolha nessa situação é a alteplase. E nós fazemos uma dose de 100 miligramas intravenosa em 2 horas. Então, é assim que normalmente a gente trata uma embolia pulmonar maciça com fibrinolítico. É o alteplase e 100 miligramas intravenoso em 2 horas. As vantagens do fibrinolítico nessa situação é que ela restaura precocemente a perfusão pulmonar, reduz a hipertensão arterial pulmonar, melhora a performance de VD, pode reverter o choque e é muito importante que a gente lembre dessa possibilidade quando está diante de um paciente com embolia pulmonar maciça, né? Então, nós temos o tratamento que a gente vai dar continuidade e seguimento ao doente com a anticoagulação, mas não esquecer da possibilidade do uso de fibrinolítico quando a gente tem a embolia pulmonar maciça. Uma outra possibilidade que a gente tem também na embolia pulmonar maciça, principalmente quando o doente usa o fibrinolítico e não melhora do choque, né? E o diagnóstico já está feito, documentado por um angio-TC, é uma embolia pulmonar de ramos proximais, caracterizada como maciça, né? É a tromboembolectomia. Essa tromboembolectomia, ela cirúrgica, ela tem uma mortalidade muito alta, mas ela pode ser feita também por via endovascular. Então, a gente pode, se a gente estiver no hospital, o serviço de hemodinâmica, nós podemos acionar o serviço de hemodinâmica para esses casos onde você tem embolia pulmonar maciça, fez o trombolítico e o doente não melhorou do choque, continua lá grave, a gente pode lançar mão dessa tromboembolectomia por via endovascular. Não a cirúrgica, que a cirúrgica tem uma mortalidade muito alta e apenas uma situação extrema, né? Bom, dito isso, apenas para acrescentar, e para não deixar de falar tudo para vocês, quando eu tenho também uma embolia pulmonar maciça e eu tenho uma trombose venosa profunda com um trombo que é grande, móvel, que já se fragmentou e fez com que o doente evoluísse com trombose, com embolia pulmonar maciça, eu posso lançar mão
também, além de tudo isso que já foi feito, colocar um filtro de veia cava inferior. Quer dizer, é como se fosse um guarda-chuvazinho que é colocado por via endovascular na cava inferior, e com isso faz com que aqueles trombos não migrem novamente e não sejam levados para território, para a circulação pulmonar. Então, isso também pode ser colocado em algumas situações onde você tem embolia pulmonar maciça, contraindicação à anticoagulação, embolia pulmonar recorrente apesar do tratamento, ou um Doppler venoso mostrando um trombo grande, móvel, com uma chance grande de fragmentação, e novamente o doente fazer um episódio de embolia pulmonar maciça e evoluir para o óbito, né? Então, isso são apenas uns detalhes adicionais para que a gente não esqueça de falar. Bom, diante de tudo que já foi dito em relação à embolia pulmonar, na trombose venosa profunda e tromboembolia pulmonar, a mensagem é o seguinte: é melhor diagnosticar e tratar ou prevenir, né? Então, se eu tenho uma chance grande do meu paciente hospitalizado, né, com vários fatores de risco, de evoluir com trombose venosa profunda e, na sequência, embolia pulmonar, causando seu óbito, risco grande de morte súbita em pacientes internados, a visão é prevenção. Então, é sempre melhor prevenir do que esperar o meu doente ter uma chance grande, e ele vai fazer a trombose venosa profunda e um risco grande de embolia pulmonar. Então, a prevenção, ela hoje é colocada como sempre necessária quando os pacientes são hospitalizados, né? Isso faz parte de um protocolo de segurança do paciente. Quer dizer, quando eu admito um doente para tratar dentro do hospital, por exemplo, com insuficiência cardíaca descompensada, obrigatoriamente eu tenho que lembrar da prevenção do tromboembolismo venoso, da prevenção da TVP e da TEP, né? Então, a gente sempre vai lembrar disso, isso vai fazer parte da nossa prescrição. Existem várias maneiras de fazer a profilaxia do tromboembolismo venoso, da TVP e da TEP. Talvez a principal seja a deambulação precoce, né? Existem meias de compressão graduada, bota de compressão pneumática, heparina em baixa dose, heparina de baixo peso molecular em baixas doses, e o que nós fazemos comumente ou preferencialmente nos nossos pacientes internados é o uso de uma dose pequena de heparina de baixo peso molecular. A mais utilizada é a enoxaparina. Então, para um doente adulto internado, né, se eu quero fazer prevenção de tromboembolismo venoso, TVP, TEP, eu vou colocar na minha prescrição que esse doente vai usar 40 miligramas de enoxaparina subcutânea uma vez ao dia. Então, se vocês olharem prescrições de pacientes internados, certamente vocês vão encontrar a medida de prevenção de tromboembolismo venoso, TVP-TEP. Isso recai sobre o uso de 40 miligramas de enoxaparina subcutânea uma vez ao dia. Isso a gente não pode esquecer de fazer. Se o doente tem sangramento, se o doente tem contraindicação, mesmo essa dose pequena da heparina de baixo peso molecular subcutânea, a gente pode utilizar bota de compressão pneumática, por exemplo, né? Um doente dentro do CTI, né? Eu internei o meu doente com hemorragia digestiva e eu estou tratando a hemorragia digestiva, endoscopia, sangrou. Esse doente não é para usar naquele momento essa prevenção com enoxaparina. Então, o que eu vou fazer? Não vou prescrever e vou usar, por exemplo, bota de compressão pneumática dentro do CTI. Mais adiante, o doente parou de sangrar, reendoscopou, não tem mais risco de sangramento, eu vou lá e prescrevo novamente, vou prescrever, então, essa dose pequena da enoxaparina. Okay? Então, a gente não pode esquecer disso quando nós tratamos os nossos pacientes internados. Essa medida de prevenção, ela é importantíssima. Jamais ela deve ser esquecida. Ok? Bom, aqui temos a nossa referência de sempre, né, que é o Harrison, de medicina interna, e nós vimos bastantes itens aí relativos ao tromboembolismo pulmonar.
Obrigado e bom dia a todos. Vou parar de gravar.